O dia em que tudo mudou na minha vida. Eu lembro exatamente do dia em que minha visão sobre riqueza mudou para sempre. Não foi quando recebi um aumento, nem quando fechei um negócio importante. Foi num café simples no centro da cidade, conversando com um homem que eu mal conhecia. Ele estava sentado na mesa ao lado, lendo um jornal. Eu estava imerso nos meus próprios problemas, contas atrasadas, medo de não conseguir pagar o aluguel, aquela sensação sufocante de estar sempre correndo atrás e nunca alcançando. Até que ele, sem me olhar, disse: "Você percebe que o jogo nunca foi feito para você vencer, não é?" Eu gelei. Não sei se ele estava falando comigo ou com o próprio jornal, mas aquelas palavras entraram direto no meu peito. Naquele momento, tudo ao meu redor pareceu parar. O barulho das xícaras, o cheiro de café, o movimento da rua, tudo ficou distante. E uma pergunta martelou na minha mente: como assim o jogo não foi feito para eu vencer? Eu nunca pensei que um simples gesto, algo que parecia tão pequeno e quase insignificante, poderia mudar a forma como eu enxergo a vida inteira. Era uma manhã comum. Eu estava sentado, tomando meu café, olhando pela janela e, de repente, percebi um padrão curioso. Não era sobre dinheiro. Não era sobre sorte. Era sobre algo silencioso, quase invisível, mas que molda o destino de quem se torna milionário. E eu só percebi porque vi acontecer bem diante dos meus olhos. O mais surpreendente, o que eu descobri não está em nenhum livro de autoajuda, nem em vídeos motivacionais. É algo que ninguém comenta, mas que muda tudo. E hoje eu vou contar exatamente o que aconteceu. Eu ainda consigo sentir o cheiro daquele café. Era um dia cinza. Chovia lá fora e eu estava sentado sozinho, olhando para a minha xícara quase fria. Minha mente fervia com cálculos, contas atrasadas, um empréstimo que eu não sabia como pagar e aquela sensação constante de que, não importa o quanto eu corresse, sempre estava um passo atrás. Foi nesse momento que ouvi, novamente, uma voz grave e tranquila na mesa ao lado. Você percebe que o jogo nunca foi feito para você vencer, não é? Eu não sabia se ele estava falando comigo ou com o jornal que lia, mas de alguma forma aquelas palavras encontraram um caminho direto até o meu coração. Levantei os olhos. Era um homem de aparência comum, mas com o olhar firme, daqueles que parecem atravessar a gente. Ele sorriu de leve e completou: "O que você está vivendo não é azar. É o resultado de um sistema invisível que você ainda não aprendeu a enxergar." Naquele instante, tudo parou. O barulho das xícaras, o cheiro de café, a chuva batendo na calçada, nada importava mais. Algo dentro de mim dizia que aquela conversa poderia mudar tudo. Alguns anos atrás, eu pensaria que essa pessoa carregava no rosto o selo de quem nasceu com sorte. Sabe aquela pessoa que parece sempre estar no lugar certo, na hora certa? Ele tinha um negócio de sucesso, viajava para lugares incríveis e parecia nunca se preocupar com dinheiro. Ele me contou que a maioria das pessoas vive dentro de uma engrenagem que não controla. Trabalha para pagar contas, paga contas para sobreviver, sobrevive para trabalhar. Um ciclo perfeito, mas perfeito apenas para quem está no topo, colhendo os frutos. Enquanto a maioria corre atrás de salários, promoções e promessas, poucos criam as regras, controlam o fluxo, definem os preços. E o mais assustador, essas regras não estão escritas em nenhum lugar. Você só aprende se estiver do lado de quem manda. Ele disse algo que queimou na minha mente. Você não está perdendo porque é fraco. Está perdendo porque está jogando o jogo errado. Foi como levar um tapa de realidade. E eu percebi que não importava o quanto eu me esforçasse, se eu continuasse seguindo as mesmas regras, eu só iria me cansar mais rápido e perder do mesmo jeito. Mas o que mais me chamava a atenção não eram as coisas grandes, não eram as mansões, os carros, nem as viagens. Era o que ele fazia quando ninguém estava olhando.
Ele tinha hábitos, rituais, que pareciam tão simples que, para qualquer outra pessoa, não fariam diferença alguma. Ele sorriu e disse uma frase que mudou a minha vida para sempre. Ele se virou e começou a falar. Disse que a maioria das pessoas vive num sistema invisível, seguindo regras que nunca questionou. Trabalha, paga contas, espera férias, se aposenta e morre acreditando que fez tudo certo. Mas, enquanto isso, uma pequena parte da população vive sobre um conjunto completamente diferente de regras. Eles não seguem o roteiro, eles escrevem o próprio. Não pedem permissão, criam oportunidades. Não pensam em ganhar mais, pensam em controlar o jogo. E então ele disse algo que me atravessou como uma lâmina. Os ricos não estão jogando o mesmo jogo que você. Eles estão assistindo você correr, enquanto eles controlam a pista. Foi como levar um soco no estômago. Eu percebi que, por anos, eu tinha corrido numa corrida que nunca me levaria ao pódio. Ele me olhou nos olhos e disse: "A forma como você faz as coisas pequenas é exatamente como você vai fazer as grandes." Eu fiquei em silêncio. Aquilo parecia óbvio demais para ser revolucionário, mas não era. Ele explicou que quase ninguém presta atenção nos detalhes, mas são os detalhes que moldam a mentalidade de longo prazo. Foi aí que ele começou a me contar. A forma como ele organizava o escritório, como cumprimentava cada pessoa, do faxineiro ao cliente mais importante. Como se preparava para uma reunião como se fosse um evento que definiria o futuro. Eram pequenos atos, mas repetidos todos os dias, criavam uma base sólida, quase invisível, para o sucesso. Antes de ir embora, ele me disse algumas frases que se tornaram o meu mantra. Riqueza não é sobre trabalhar duro, é sobre pensar de forma diferente e se conectar com quem já sabe como o jogo funciona. E mais uma vez ele reforçou: riqueza não é sobre quanto você trabalha, é sobre como você pensa e com quem você se conecta. Essas palavras ficaram gravadas na minha mente como um código secreto. Era como se alguém tivesse me entregado a chave de um cofre, mas eu ainda precisava descobrir como usá-la para abrir a porta. Eu confesso, por muito tempo eu fui aquela pessoa que só se esforçava de verdade quando a situação parecia importante. Mas depois daquela conversa, eu percebi que o que realmente define o nosso destino não são os momentos grandes e extraordinários. São as microdecisões que tomamos quando ninguém está assistindo. Isso me fez repensar a minha forma de trabalhar, de falar com as pessoas, até de cuidar de mim mesmo. Comecei a perceber que cada pequeno gesto é, na verdade, um ensaio para os grandes momentos da vida. Nos dias seguintes, eu comecei a observar mais. Olhei para colegas de trabalho que davam tudo de si, mas estavam sempre no vermelho. Olhei para pessoas que pareciam trabalhar menos, mas estavam sempre viajando, investindo, expandindo. A diferença não era esforço, era a forma de pensar. Era a maneira como essas pessoas viam o mundo e como o mundo as via. Eu entendi que o dinheiro não é o prêmio final, é a consequência de jogar um jogo diferente. Notei que os que mais trabalhavam eram justamente os que mais reclamavam da falta de dinheiro. E os que pareciam mais leves eram os que tinham tempo, conexões e liberdade. Foi aí que percebi: eu não precisava apenas trabalhar mais, eu precisava mudar meu código mental. Mas também entendi uma coisa importante: nem todo mundo está disposto a jogar esse outro jogo. Ele exige coragem para questionar o que sempre acreditamos ser certo e exige disposição para ser visto como estranho ou egoísta por quem ainda segue o velho roteiro. Mas também aprendi que não dá para viver em constante perfeição, tentando controlar tudo. Existe um equilíbrio. Não é sobre transformar cada segundo da vida em uma pressão insuportável para fazer perfeito. É sobre escolher, com consciência, quais rituais vão te servir e quais são apenas ruído. Porque sim, existem momentos para quebrar a rotina, para ser espontâneo, e isso também é riqueza. Mas aqui vai a parte que pouca gente fala. Mudar de jogo não é licença para pisar em todo mundo.
Eu vi pessoas perderem amigos, saúde e paz porque confundiram ambição com ganância. Queriam ganhar a qualquer custo e pagaram caro por isso. A verdadeira riqueza não é ter muito, é ter controle sobre quando dizer sim e quando dizer não. Não adianta acumular milhões e perder noites de sono ou destruir o que é mais importante para você. Mas, atenção! Entender esse jogo não significa usar atalhos desonestos nem viver obcecado por dinheiro. O controle é sobre a sua vida, não sobre esmagar a vida dos outros. A verdadeira riqueza é quando você tem liberdade para escolher, e não quando você se torna escravo de mais responsabilidades do que pode carregar. Eu percebi que tempo não é só dinheiro, é vida. Comecei a tratar minhas horas como um ativo que ninguém podia gastar sem minha permissão. Se uma reunião não tinha objetivo claro, eu não ia. Se um convite não agregava valor real, financeiro, emocional ou de aprendizado, eu educadamente recusava. Foi difícil no começo. Algumas pessoas acharam que eu estava metido. Mas, curiosamente, começaram a me respeitar mais. Quando você valoriza seu tempo, o mundo aprende a valorizá-lo também. Eu passei a buscar conversas com pessoas que pensam grande. Não para pedir nada, mas para entender como elas enxergam o mundo. E percebi que conexões verdadeiras não são feitas trocando cartões de visita. São feitas trocando confiança. A maior armadilha do sistema é fazer você trocar o amanhã pelo agora. Prometem gratificação imediata, um bônus, um desconto, uma promoção. Enquanto isso, você perde a chance de construir algo que te liberte para sempre. Eu comecei a fazer o oposto. Toda decisão que eu tomava, eu perguntava: isso vai importar daqui a 5 anos? Se a resposta era não, eu repensava. Desde então, eu passei a ter alguns rituais que mudaram minha mentalidade. Comecei a revisar o meu dia toda noite, perguntando a mim mesmo: hoje eu agi como a pessoa que eu quero me tornar? Passei a tratar todas as pessoas com o mesmo respeito, não importa quem fossem. E, principalmente, aprendi a cuidar dos detalhes como se fossem grandes acontecimentos, porque é assim que se constrói confiança, dos outros e de si mesmo. Sem perceber, adotei 3 mudanças simples, mas profundas, desde aquela conversa. Passei a proteger meu tempo como se fosse meu bem mais precioso. Se algo não traz retorno, seja financeiro, emocional ou de crescimento, eu simplesmente digo não. Comecei a buscar conexões com pessoas que pensam grande. Não para pedir favores, mas para aprender como elas veem o mundo. É impressionante como, só de ouvir, você começa a mudar seu próprio mapa mental. E por último, aprendi a pensar no longo prazo. Eu parei de querer ganhar amanhã e passei a querer construir algo que me liberte daqui a 5, 10 anos. Passei a refletir sobre a verdade que ninguém quer ouvir. Eles mentiram para você. Disseram que o sucesso era apenas uma questão de esforço, que bastava trabalhar duro, estudar bastante, fazer tudo certo e um dia, talvez, você seria recompensado. Mas essa promessa silenciosa é quebrada todos os dias bem diante dos seus olhos. Porque a verdade é dura. A verdade é sombria. E quase ninguém tem coragem de encará-la. Não é o mais inteligente que vence, nem o mais esforçado. O mundo real segue leis ocultas, regras não escritas que os ricos obedecem, mas nunca revelam. Eles pensam diferente, vivem diferente. Acreditam em códigos invisíveis que moldam seu destino. Enquanto você segue o script que te entregaram, eles escrevem os próprios roteiros. A diferença entre quem comanda e quem obedece começa aqui. Você tá pronto para ver o que existe por trás da cortina? Aprendi que o primeiro código invisível é pensar fora do sistema. Tudo começa na mente, mas não da forma que você imagina. Você foi treinado para pensar como empregado. Desde a infância, ensinaram você a obedecer, seguir regras, evitar riscos, esperar permissões. Isso não foi um acidente, foi um projeto. Enquanto isso, os verdadeiros ricos foram educados de outra forma.
Aprenderam a questionar tudo, a controlar em vez de obedecer. O milionário não pensa em segurança, ele pensa em controle. Ele não pergunta quanto eu vou ganhar, ele se pergunta como posso fazer o sistema trabalhar para mim. Ele quebra o padrão. Não aceita o normal, cria o próprio jogo. Enquanto você tem medo de parecer diferente, ele tem medo de parecer igual. Porque ele sabe, o sistema não foi feito para todos vencerem, foi feito para poucos dominarem. E quem não entende isso, vive a vida inteira servindo aos que entendem. Comecei a observar a programação invisível que nos mantém pobres. Todos os dias, você é bombardeado por mensagens como: dinheiro é sujo, rico é ganancioso. O importante é ser feliz, não ser rico. Essas frases não são inofensivas. Elas são códigos, linhas de comando que operam na sua mente sem que você perceba. Foram implantadas por sistemas que precisam que você continue pequeno. A mídia, as escolas, as religiões, os influenciadores de pensamento, todos repetem o mesmo script. Seja obediente, seja grato, seja modesto. Enquanto você repete esse mantra, os verdadeiros mestres do dinheiro acumulam fortunas em silêncio. Eles sabem que dinheiro não é maldição. Dinheiro é ferramenta, é liberdade, é poder. E para que poucos tenham muito, muitos precisam acreditar que não podem ter nada. Essa é a prisão mais sofisticada do mundo, aquela que você nem percebe que está dentro. Notei a realidade que os ricos nunca precisaram esconder. Os ricos não escondem seus segredos. Eles apenas sabem que quase ninguém tem coragem de aplicá-los. Está tudo aí, nos livros certos, nas entrelinhas de entrevistas, nas decisões silenciosas que eles tomam todos os dias. Enquanto você sente culpa por querer mais, eles sentem culpa por aceitar menos. Enquanto você poupa centavos, eles compram tempo. Enquanto você pensa em economizar no café, eles pensam em como escalar ideias. O que separa você deles não é QI, não é esforço, é estrutura mental. Você foi moldado para sobreviver. Eles foram moldados para dominar. O jogo invisível do controle é o que todos precisam questionar. O dinheiro é apenas um reflexo. O que os ricos realmente compram é poder. E poder significa controle. Controle sobre o próprio tempo, sobre as decisões, sobre o ambiente. Enquanto você luta para pagar boletos, eles decidem o preço do que você consome. Você pede férias, eles compram o calendário. A maioria vive presa em ciclos: dívida, consumo, medo. Eles vivem em sistemas: influência, alavancagem e expansão. E quanto mais você busca a estabilidade, mais previsível se torna. E pessoas previsíveis são fáceis de controlar. Percebi que o segredo está em a arte de pensar no longo prazo. Um dos maiores segredos dos milionários está no tempo. Enquanto você quer resultados em 30 dias, eles constroem legados em 30 anos. Você busca atalhos, eles constroem estradas. Você quer ganhar hoje. Eles querem nunca mais precisar correr atrás. A verdadeira riqueza não grita, ela cresce em silêncio. Eles não vivem de aparência, vivem de influência. No fim, quem pensa no agora se vende por trocados. Quem pensa no depois, compra tudo. Temos que analisar o fracasso como portal de poder. Você foi ensinado a evitar o fracasso, mas os ricos, eles o caçam. Para eles, fracasso não é fim, é ferramenta. Cada queda revela onde melhorar. Cada erro esconde um código. Enquanto você sente vergonha de errar, eles colecionam tentativas. E prosperam porque não estão presos ao orgulho. Quem evita o fracasso, evita também o sucesso. Sabe, a gente não pode ignorar o poder das conexões que você nem percebe que existem.
Porque a verdadeira moeda do sucesso não é só dinheiro, é quem você conhece. São redes invisíveis, alianças silenciosas, favores que nunca foram escritos em lugar nenhum. Às vezes, basta uma única conexão certa para abrir portas que nenhum dinheiro no mundo consegue comprar. Construir relações poderosas não é algo que acontece de vez em quando. É um trabalho constante, quase religioso. E é assim que se constrói um império invisível, que ninguém vê, mas todo mundo sente. Você já ouviu falar dos rituais invisíveis que moldam milionários? Sabe, os rituais que todo mundo vê são fáceis de copiar, mas os invisíveis, esses são os que realmente transformam. Eles acontecem no silêncio, nas pequenas decisões que ninguém percebe, na forma como um milionário prepara a própria mente antes mesmo do mundo acordar. Eles protegem a energia como se fosse ouro, porque a atenção é moeda e só vale a pena gastar onde ela se multiplica. Esses rituais não têm nada de mágica, é disciplina, só que tão natural que parece instinto. O sucesso, ele não nasce no palco, ele nasce nas horas em que ninguém está olhando. E quando você finalmente vê o resultado, já é tarde demais para alcançar. Agora você chegou ao último portal e a escolha que vai definir o seu destino. Saber não muda nada. O mundo está cheio de gente que conhece todas as regras e mesmo assim continua perdendo o jogo. Porque entre saber e fazer existe um abismo. E os milionários atravessam esse abismo com uma coisa: decisão imediata. Agora, 2 caminhos estão na sua frente. Você pode voltar para sua rotina confortável ou pode entrar no jogo, assumir riscos, cair, levantar e conquistar controle. E depois que você enxerga como o jogo realmente funciona, viver como antes deixa de ser opção. Então, você vai continuar sendo jogado ou vai começar a jogar? Encarar o jogo. Agora, o último passo está com você. Se você chegou até aqui, já percebeu. Isso não é entretenimento, é um mapa. A escolha é sua. Você pode guardar só para você ou compartilhar para despertar outros. Curta, compartilhe, comente e se inscreva no canal para continuar recebendo verdades que quase ninguém vai te contar. O próximo capítulo começa agora. E começa com você. Sabe, quando eu olho para trás, vejo que uma simples conversa foi um divisor de águas na minha vida. Porque a verdade é que a prosperidade não começa na conta bancária. Começa na forma como você escolhe viver cada momento. E talvez o que separa quem chega lá de quem desiste no caminho seja exatamente aquilo que ninguém está vendo. Então me diz, se hoje alguém pudesse observar cada pequeno gesto seu, eles contariam a história da pessoa que você quer se tornar? E se alguém te perguntasse isso hoje? Você já percebeu que o jogo nunca foi feito para você vencer? Se a resposta for sim, talvez seja a hora de parar de correr e começar a construir a pista. Porque depois que você vê a verdade, viver como antes deixa de ser opção. E se você chegou até aqui, talvez esteja se perguntando: mas como eu começo? A resposta é simples e, ao mesmo tempo, a mais difícil que você vai ouvir. Comece mudando a forma como você pensa sobre si mesmo e sobre o jogo. Porque depois que você atravessa a cortina e vê como ele realmente funciona, voltar atrás não é mais possível. E aí? Você vai continuar correndo na pista que te deram ou vai construir o seu próprio caminho?